Olá, então, hoje eu estou aqui para iniciar um ciclo de alguns vídeos em que eu quero falar sobre como abrirmos o fluxo da manifestação na nossa vida. Mas qualidade de manifestação, a manifestação daquilo que a gente realmente quer manifestar. Porque infelizmente nós manifestamos toda a qualidade de coisas, nós somos uns manifestadores por excelência. Só que, como eu já falei várias vezes, e vocês a esta altura já sabem, para eu poder manifestar aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, eu tenho que estar na mesma vibração desses meus sonhos. E sobre isso, vocês podem ver outros vídeos que já deixei ficar sobre o tema. Então, hoje quero falar sobre compromisso. E estes vídeos que eu vou fazer, e quando falo em alguns vídeos, alguns porque aquilo que eu percebi nas quase 4.000 pessoas que responderam até agora sobre o teste de manifestação, a primeira coisa que eu percebi foi que a pontuação era alarmantemente baixa e que é preciso realmente olhar para estes ensinamentos, aprendermos sobre as leis do universo, sobre esta nossa biomecânica, todos os sistemas que a envolvem, a nossa capacidade de co-criar uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida alinhada, uma vida que me expanda e que me inspire. Para que a gente não passe pela vida e no fim não levemos nada de especial, que levemos muitos arrependimentos ou uma bagagem muito grande de dor. Estamos numa fase, num momento planetário, como eu já disse várias vezes, e muita gente tem trazido isso, obviamente, um momento planetário ímpar e que nos está a dar a oportunidade e os recursos para que nós possamos ajudar Gaia a despertar e nesse processo obviamente tirar muitas contrapartidas positivas, que é obviamente vivermos num planeta muito melhor, não é? Então, durante os próximos dias, eu vou falar sobre os diferentes temas que faziam parte das questões que eu colocava sobre a manifestação e que te convidava a refletir. Dos primeiros temas ou das primeiras perguntas que aquele teste trazia, se ainda não fizeste, está no link. Está no link na minha bio no Instagram. Se estás a ver-me no YouTube, vou deixar ficar o link abaixo no vídeo. Se me estás a ver em qualquer outra plataforma, se ainda não estás no meu canal do Telegram, onde para além de vídeos trago meditações e várias reflexões, diferentes exercícios, no fundo, ferramentas e um caminho para que possa ajudar-te e sustentar-te no teu despertar espiritual. Porque, na verdade, é um caminho longo que precisa de compromisso, tal e qual como nós estamos a trazer aqui hoje. Eu quero trazer algumas notas-chave, sem entrar em demasiada profundidade, porque depois eu tenho programas para isso, mas para trazer pelo menos o fio condutor, para poder mostrar-te o caminho e o checklist que deves fazer e as coisas que deves estar atenta ou atento. Se és um homem que me está a ver, normalmente são as meninas que me procuram mais, mas
ambos os espectros do ser, o sagrado masculino e o sagrado feminino são bem-vindos. Então, para que tu te possas guiar e possas ter uma checklist para poder perceber, ok, eu aqui, neste momento aqui, eu preciso dar atenção, ou aqui realmente as coisas estão a melhorar, ou aqui, claramente, eu estou a ter imensa dificuldade, tá? Então, sobre a questão do compromisso, porque é que nós não temos compromisso com os nossos sonhos, não é? Eu digo que, eu sonho com isto, viver numa realidade profissional onde eu me sinta realmente realizada, onde eu seja reconhecida, onde eu possa viajar, onde eu possa dar largas à minha criatividade, onde eu possa ser soberana das minhas decisões, o que seja. Ou então o meu sonho é comprar aquele carro, X carro, ou o meu sonho é mudar de casa e ter uma casa assim e assado, ok? Então vamos falar sobre isso, e trazer à luz algumas coisas que tu deves olhar. A primeira coisa, muito, muito importante, a primeira grande coisa é tirar esse sonho da prateleira dos sonhos, quando ele realmente é importante para ti, e já vamos falar disso também, mas tirar esse sonho da prateleira dos sonhos e colocar na prateleira, num outro lugar, num lugar de destaque, no altar dos objetivos, dos grandes objetivos para este ano, para os próximos 5 anos, o grande objetivo da tua vida, sei lá, não é? Depois depende do tamanho do objetivo, da dimensão, da importância que ele tem para ti. Mas então, primeira coisa, parar de olhar para isso como um sonho, porque eu coloco sempre num lugar inatingível, quase de idolatração, não é? Então, eu preciso fazer esse shift mental e dizer, ok, isto já não é mais só um sonho, isto já é importante o suficiente para se tornar num objetivo. Então essa é a primeira coisa que tem que acontecer. E depois, o que é que precisa de acontecer para isso acontecer? Um pré-requisito é ser algo realmente importante para mim. Então qual a importância que este sonho tem efetivamente para mim? E a importância ou a relevância, muitas vezes, nós podemos avaliar de várias formas. Hoje não vou falar muito disso. Não queria me dispersar, porque senão daqui a pouco estou a dar uma aula e eu queria apenas fazer um vídeo com alguns tópicos. Como é que eu percebo se ela é realmente irrelevante, importante para mim? Se a dada altura eu quase que fico tipo obcecada por aquilo. Eu tenho que ter aquilo tem que fazer parte da minha vida, eu tenho que concretizar aquilo, senão eu não estou bem, eu fico louca. Okay? Eu não paro de pensar naquilo. Quando eu penso naquilo, não é que seja, obviamente, eu só vou trazer aqui o óbvio, não é? Quando eu penso naquilo, eu sinto-me tão expandida, eu estou tão inspirada com aquilo, que tem que ser, tem que acontecer. Então, essa é uma das formas de eu perceber que está na hora de eu trazer aquele sonho para o mundo real. De tornar aquilo realmente um objetivo concreto. Ok. Então, mais uma vez, não esquecendo, estamos sempre a falar de compromisso. Porque é que eu não tenho compromisso? Eu tomei nota aqui de algumas coisas, depois eu vou partilhar tudo isso contigo. Eu tomei nota aqui de 8 pontos e vou olhando para não esquecer de nenhum destes pontos que são importantes. Então, a primeira coisa tem a ver com a falta de motivação, e de certa forma já falei sobre isso, que é qual é a ligação emocional que eu tenho com esse objetivo, okay? Tendo eu tirado já do lugar dos sonhos, que ligação é que eu tenho com esse objetivo? Ele é realmente importante, o que é que ele significa para mim, okay? E eu posso fazer, mais uma vez, uma checklist de tudo aquilo que ele significa para mim, esse sonho, esse objetivo. E depois perceber, ainda dentro da questão da motivação, se aquilo que eu preciso fazer
está alinhado com os meus valores, ou aquilo que eu acho que preciso fazer, aquilo que eu por enquanto tenho consciência que preciso fazer está realmente alinhado com os meus valores, ou coloca-me numa posição desconfortável. Eu acho que para conseguir manifestar aquilo, eu vou ter que pular alguns valores, contornar alguns valores para chegar lá. Então eu preciso de olhar para isso. E neste momento, muitas pessoas procuram depois um coach ou um mentor, um coach espiritual, um mentor, para poder olhar para esse, como dizer, essa falta de clareza e essa, mas mais do que isso, para essa, como dizer, resistência que eu trago dentro, para essa contrariedade, essa contradição que eu tenho dentro, ok? Agora não me ocorre uma palavra melhor, mas vocês entenderam a ideia. Porque por um lado eu quero que tal coisa se manifeste na minha vida, mas tendo em conta aquilo que eu sei, eu vou ter que passar por cima de algumas coisas que eu não sei se sou capaz de passar por cima, okay? Ou contornar determinadas coisas ou enfrentar determinadas coisas que estão a esbarrar contra valores que são basilares para mim. E outra coisa importante, eu conheço os meus valores, eu sei quais são os grandes valores, os grandes pilares da minha vida. Enfim, há toda uma série de coisas muito importantes para olhar aqui. Agora estava-me a surgir, eu fiz silêncio porque estava-me a surgir. Há uma sessão que eu faço que se chama O Caminho da Alma e ela tem dois momentos. Há um primeiro momento, é quase que são duas sessões basicamente. Há um primeiro momento que é muito impactante, mas depois o outro é tipo uhul. Sim, e tenho tido a experiência disso e estava a pensar nisso, se calhar pode eventualmente fazer sentido saber que existe uma possibilidade de tu conheceres qual é o teu caminho da alma e de que forma e com que ferramentas é que podes traçar esse caminho. Vou fechar parênteses. Então, sobre a motivação, não é? As ações estarem alinhadas com os teus valores e qual a ligação emocional que tens efetivamente com esse objetivo, não é? Depois há uma outra questão que é a falta de confiança. E a falta de confiança, muitas vezes, ela é alicerçada em cima de uma história que eu vivi ou de história que eu testemunhei, de história que eu vivi eu própria na primeira pessoa, de história que eu testemunhei dos meus familiares ou de amigos ou pessoas próximas, não é? Pessoas que eu tenho como referência. Então, é importante eu perceber que, independentemente desta falta de confiança que eu trago, se eu continuo a trazer isso no meu coração, é porque eu só ainda não percebi que eu tenho absolutamente todos os recursos para manifestar, só que ainda não sei, só que ainda não confio suficientemente neles. Mas eu depois vou deixar um bocadinho mais sobre esta questão da confiança no texto que vou deixar claramente. Outra coisa tem a ver com a falta de recursos e muitas vezes a falta de recursos pode ser falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio, o que seja, ok? E é real, nós vivemos isso. Então é muito importante, quando eu estiver a pensar que recursos é que me faltam, e eu alistar esses recursos que me faltam, eu pensar então em planificar muito bem os passos, não querer dar passos demasiado grandes ou demasiado rápidos, porque pode ser contraproducente, pode ser literalmente um tiro no meu pé, porque se eu ando depressa demais, eu vou atrapalhar os resultados, eu não vou
ter de forma consolidada resultados que me vão provar a eficácia, e eu não vou ter tempo suficiente para poder medir e observar se aquele caminho e aquela estratégia e aquelas ações me estão a ajudar, ou pelo contrário, estão a ser completamente inúteis ou a levar-me no sentido contrário quantas vezes. Okay? Aquilo que eu desejo é ter muitas visualizações, mas de repente eu começo a falar sobre absolutamente tudo que me dá na gana. Eu não tenho fio condutor, as pessoas nem sequer percebem a minha mensagem e as pessoas começam a desligar e a desaparecer. Só uma coisa simples, uma ideia simples, não é? E pode ser uma mensagem que eu passo no YouTube ou no Instagram, mas também pode ser a mensagem que eu passo no meu negócio com os meus clientes, ok? Eu digo que faço tudo e uma pessoa que procura alguma coisa em específico, uma pessoa que faz tudo, não faz as coisas bem feitas. Ela não se especializou em coisa nenhuma, ok? E até essa mensagem tem que ser clara. Eu não posso dizer que sou especialista em tudo, ok? Por isso a mensagem que eu passo também tem que ser clara, mas isso é outra coisa, fica para outro dia. Então a falta de recursos, ela está vinculada à necessidade de planeamento, okay? Porque os recursos são o tempo, o dinheiro, o apoio, okay? E os meus recursos internos, obviamente, não é? A criatividade, as minhas capacidades. E mesmo para eu adquirir novas capacidades, muitas vezes eu tenho que fazer formação, ou então eu tenho que me dedicar mais tempo a determinada coisa. Por isso eu não posso pôr um plano há 6 meses, quando eu se calhar preciso de 1 ano, porque eu tenho que ir-me preparando. Há estudos que eu preciso de fazer, pesquisa que eu preciso de fazer, levantamentos que eu preciso de fazer, enfim, que eu preciso fazer em diferentes áreas para poder chegar àquele objetivo, seja de construir uma casa, seja de ganhar mais seguidores no Instagram, seja de ganhar mais clientes no meu negócio, ok? Então, a falta de recursos, saber quais são os recursos que me faltam e eu fazer uma boa planificação, uma planificação consciente e responsável. Quinta razão pela qual nós não temos compromisso nos nossos objetivos. Uma questão de prioridades. As nossas prioridades muitas vezes são contraditórias ou não estão claras, okay? E quando nós não temos as nossas prioridades muito claras, eu corro o risco de andar a correr em todas as direções, desculpem-me a redundância, e depois eu não chego a lado nenhum, obviamente, não é? Então tenho que perceber que durante os próximos 6 meses a minha prioridade é esta. E ainda que eu deixe lugar, e eu preciso de deixar lugar para poder ter harmonia na minha vida, por isso a planificação é tão importante. Eu preciso de saber que o meu objetivo neste momento é chegar ali, okay? Pois eu tenho as minhas responsabilidades, tenho o meu lazer, tenho uma data de outras coisas, mas isto está no meu horizonte e é para se manifestar. Eu posso também trabalhar em formato de autoenrolanço, mas posso deixar isso para um outro dia, que é fazer precisamente ao contrário, não é? Eu vou pôr um plano a 6 meses e o que é que eu preciso fazer quando chegar aos 6 meses, o que é que já tem que ter acontecido, com 5 meses o que é que tem que acontecer, com 4 meses o que é que tem que acontecer e o que é que tem que acontecer hoje. Mas sobre isso também há muitas coisas para falar, realmente, quando começamos a olhar para as matérias, há muita coisa para olhar, realmente, e para falar e para planificar e para fazer. Muito bem, as prioridades e depois as distrações, obviamente. Sobre isto nem é preciso estarmos a falar, nós sabemos que a sociedade nos entope, nos injeta muito estrategicamente toda a qualidade de distrações. O entretenimento está on, ok? E graças a Deus algumas pessoas estão a fazer off a esse entretenimento. Qualquer pessoa de sucesso vai te dizer que a pior coisa, o maior boicotador do teu sucesso são as distrações, ok?
as distrações posso dizer, quase que impostas pelos mídia. Nós somos abalroados por todo tipo de estímulos que nos desviam daquilo que realmente é verdadeiro e daquilo que realmente é importante. Mas sobre isso também vou deixar um bocadinho no texto. E sétima razão pela qual nós não temos compromisso tem a ver com a mentalidade negativa. E a mentalidade negativa que nós temos em particular sobre nós mesmos, ou seja, nós não nos acharmos merecedores, nós não nos acharmos capazes, ok? Porque é que eu não me acho merecedor? Não é só eu não me acho merecedor, eu não me acho capaz. Ok, nós estamos a ler apenas o título do livro, como eu digo muitas vezes. Eu tenho que mergulhar nesse livro. Eu tenho que perceber porque é que eu não me acho merecedor, eu tenho que perceber porque é que eu não me acho capaz e eu preciso de trabalhar esse merecimento. Okay? E isso dá trabalho, e isso é preciso entrega e profundidade, e isso é preciso coragem, muitas vezes, que a grande maioria das pessoas ainda não tem. Então, nesta questão da mentalidade negativa, há todo um trabalho a fazer, Eu vou deixar também a orientação do programa que eu estou a lançar, e quem sabe, possas perceber que é o momento de deixares de desculpas esfarrapadas e avançares no sentido de te comprometeres com os teus objetivos na tua vida, okay? Deixarem de ser só uma lista de sonhos que tu fazes na altura da passagem de ano e que depois puf, desaparecem das tuas prioridades e desaparecem da tua vida por completo, porque vem todo o tipo de coisas, de estímulos e de coisas e de necessidades alheias, quantas vezes distrair-te, né? E tirar-te do teu centro. Então, quem sabe, pode ser que sintas essa vontade e esse compromisso. Então, a mentalidade negativa as pessoas muitas vezes ficam apenas por eu não me achar capaz, mas dizer-te que das milhares e milhares de pessoas que eu atendi ao longo destes anos, o não se achar merecedor muitas vezes é muito mais forte do que eu não me achar capaz. Okay? Quase que o eu não me achar capaz é o que está à superfície, e quando eu mergulho mais, eu nem sequer me acho merecedor. Okay? E eu não me achar merecedor vai boicotar absolutamente qualquer tipo de estratégia que eu possa colocar. Por isso é tão importante eu olhar para ela, e por isso também estou a trazer mais para o final, para ficar depois em jeito de reflexão mais profundo. E depois, finalmente, temos a questão dos ganhos secundários. Então, sobre os ganhos secundários, eu fiz um vídeo que se chama Como te tornares uma co-criadora com o universo. E uma vez mais, co-criadora ou co-criador, tá? É para homens, é para mulheres, é para seres humanos que se querem muito. Então, como te tornares um co-criador com o universo, vai e vê o vídeo, é extremamente valioso o conteúdo. O vídeo é uma compilação de uma canalização que eu recebi do meu superior sobre esta coisa do manifestar. Incrível. Por isso recomendo vivamente. Mas sobre os ganhos secundários, só dizer-te que quando eu penso na possibilidade de realizar os meus sonhos, quando eu sonho isso, né? Quando eu imagino isso, quando eu visualizo isso, a palavra que quiseres, quando eu visualizo isso, qual é o diálogo interno que eu tenho sobre isso? E sobre as ações que eu tenho que tomar? Então, quando eu realizo, talvez se eu ponho isto assim de uma forma simples, quando eu visualizo realizar determinado objetivo, há um diálogo interno que opera. Okay? Porque para eu manifestar tal coisa, eu preciso de lidar, e quando eu manifesto uma nova realidade, eu vou lidar com novas coisas.
não é? Com novos inputs, com novos impulsos, com novas experiências, com novos estímulos. Eu estou pronta para lidar com eles ou não estou? A minha alma sabe se está pronta ou se não está. E muitas vezes eu boicoto, porque essa sabedoria interna está a operar dentro de mim. Mas mais uma vez, deixo o reforço. Vai e procura o vídeo, torna-te um manifestador, uma manifestadora com o universo e vais amar o conteúdo, tenho certeza absoluta. Então, porque é que eu não tenho a motivação para manifestar aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho? Era este o tema que eu queria trazer. Espero te ter ajudado com estes convites à reflexão. Normalmente é disso que eu gosto de trazer. Para saberes mais, para conheceres mais do meu trabalho, deixo-te ficar o link do meu Instagram, onde tens lá absolutamente todos os programas e todas as formas de poderes contactar comigo. Espero que tenhas um dia feliz. Um beijinho.